Hoje eu quero orar com vocês, meditando no Salmo 19, a partir do versículo 7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar do favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Que palavra maravilhosa, irmãos. A Bíblia, ela é tudo isso. O salmista aqui, ele usa de diversas metáforas para falar sobre o quão preciosa é a Bíblia para ele. E nós vamos aqui meditar um pouco em cima destes ensinamentos para que possamos orar direito. E eu quero orar por você, mas eu quero orar com você também. Primeiro, o texto começa a dizer que a lei do Senhor. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus não vem de homens, não vem de homens falhos, mas do próprio Deus que inspirou aos seus escritores. E o texto também diz que ela não é uma palavra qualquer, não é um livro qualquer, é a lei de Deus. E uma lei, ela precisa ser obedecida. Se nós queremos viver bem, nós precisamos obedecer à lei de Deus. O texto diz que ela é perfeita, ela é inerrante. Quando nós deparamos com ela e há alguma contradição, nós estamos errados e a palavra de Deus está certa. Agora, a Bíblia diz que ela é perfeita e restaura a alma. Meu querido, minha querida, talvez a sua alma esteja ferida, talvez sejam traumas, talvez sejam dores, talvez você esteja passando por perdas, talvez seja depressão. A nossa alma, por ser humana e por passarmos nessa vida tantas dificuldades, muitas vezes a nossa alma fica abatida, ferida. E algumas vezes essa ferida se prolonga por muito tempo. Mas a promessa de Deus é que a palavra do Senhor, a lei do Senhor, é perfeita e restaura a alma. Senhor, eu quero agora orar com os meus irmãos. Orar por restauração das almas, das mentes, dos sentimentos, das emoções. Senhor, pessoas que foram abusadas, que foram feridas, pessoas, ó Deus, que ao invés de receber dos seus proteção, amor, segurança, receberam, ó Deus, todo tipo de abuso, violência, às vezes, ó Deus, abusos até na área moral, e por isso têm as suas almas dilaceradas, Pai. Mas eu quero te pedir que a tua palavra, que é perfeita e que restaura a alma, esteja restaurando, ó Deus, a alma dos meus irmãos. Quando eles lerem a Bíblia, Senhor, que eles sejam transformados. Quando eles receberem, Senhor, através da leitura ou através de uma pregação que eles ouviram da tua palavra, que eles sejam curados, restaurados, que a ferida feche, que a dor diminua até passar, ó Deus, e que no lugar da ferida fique um grande testemunho. Senhor, a tua palavra diz também: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Queridos, um testemunho é quando alguém fala daquilo que vive. E o nosso Deus é assim. Ele pede que nós possamos amar ao nosso semelhante, mas Ele nos ama primeiro. Ele pede que nós andemos em retidão, e Ele é um Deus santo, puro e verdadeiro. Ele é um Deus que quer ter comunhão conosco. Por isso Ele nos exorta a viver por essa palavra. E eu quero dizer para você, querido, leia a Bíblia, estude a Bíblia, ore a palavra. Por quê? Porque um dia ela se tornará também o seu testemunho. Pai, a tua palavra diz aqui, Senhor, que o seu testemunho, Senhor, é fiel e dá sabedoria aos simples. Senhor, nós precisamos de sabedoria, Pai,
para tomar decisões corretas, para que tenhamos uma mudança interior, para vencermos as nossas lutas, para vencermos as nossas tentações, para tomarmos decisões corretas. Ó Deus, decisões sentimentais, profissionais, familiares, relacionais. Abençoa o teu povo. Senhor, tem gente que está aqui nesse momento e está precisando dessa palavra. Que o Senhor venha trazer sabedoria enquanto eles estão aqui orando comigo, ó Deus, através do teu testemunho, Pai. Tua palavra diz também que os teus preceitos são retos e alegram o coração. Senhor, eu oro para que a tua alegria, a alegria do Senhor, que é a nossa força, possa nesse momento, Pai, alcançar a pessoa enferma e que ela se alegre no Senhor. A pessoa que está triste, que está, ó Deus, abatida, que teve um luto recente, Senhor, que a tua alegria, que vai além do entendimento, esteja guardando o coração. Senhor, e aqui fala de coração, não é só mente, não só alma, é aquela alegria mais profunda, Deus, que vai além das circunstâncias. Então, Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, porque ela alegra a nossa vida. Senhor, mas a tua palavra também diz, Senhor, que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Senhor, nós vivemos num tempo em que muitas vezes nós não sabemos a direção que tomar. Às vezes parece tão confuso, há tantas vozes, há tantas pessoas falando coisas diferentes. Ó Pai, muitas vezes o teu povo fica confuso, Senhor. Mas a tua palavra diz que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então ilumina os olhos do teu povo, Senhor, para que eles enxerguem o caminho da verdade, para que eles enxerguem o caminho da retidão. Senhor, tira a venda dos olhos, para que nós não caminhemos nesse mundo, ó Deus, sem conhecer a direção. Guarda-nos, ó Deus, das escolhas erradas. E mesmo quando houver escolhas erradas, Senhor, traze-nos de volta para o teu caminho, porque tu és um Deus de graça e de misericórdia, em nome de Jesus. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, que se de alguma maneira nós estivermos nos desviando, que o teu temor, ó Deus, venha a falar alto no nosso coração, que a gente tema se desviar, que a gente tema, Senhor, rejeitar a tua palavra, que a gente tema, Deus, ficar frio, Senhor, não te buscar e não te amar. Guarda-nos, ó Deus. Se houver alguém aqui, Senhor, que está se desviando, que está abandonando a fé, que está magoado contigo, ou que está magoado, Senhor, com líderes espirituais, Espírito Santo, fala com eles, ó Deus. Fala com esta pessoa, Senhor, de maneira que ela possa voltar para ti, Senhor, porque a tua palavra diz claramente que o teu temor é límpido e permanece para sempre. Senhor, nós queremos permanecer por toda a nossa vida, te adorando, te servindo, crendo em ti, vivendo para a tua glória, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra também diz que os teus juízos são verdadeiros e todos igualmente justos. Senhor, nessa vida, líderes são injustos muitas vezes, pais cometem injustiças, pastores também erram com suas ovelhas, mas o Senhor jamais errará com seus filhos, porque tu és justo e a tua palavra é justa, Senhor. A tua palavra é mais desejável do que ouro, mais do que muito ouro depurado. Ó Deus, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Senhor, para muita gente obedecer a tua palavra é difícil, não é prazeroso, Pai, mas quando nós perseveramos, quando nós ficamos firmes em ti, a tua palavra se torna uma delícia na nossa vida, se torna a nossa esperança, se torna a nossa âncora, se torna o nosso refúgio, a nossa certeza. Por isso, Senhor, eu oro agora por cada irmão, por cada irmã, por esse irmão que está desempregado, por essa mãe que não está nem conseguindo, ó Deus, comprar alimento para os seus filhos. Eu oro, Senhor, por essa pessoa solitária, por essa pessoa que talvez esteja na prisão ou no leito de hospital. Senhor, o teu amor ultrapassa todos os nossos erros, porque a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se houver alguém aqui, Senhor, que ainda não te invocou como Senhor da sua vida, que possa convidá-lo agora para que Jesus seja o Senhor da sua vida e que a vida desta pessoa seja transformada de dentro para fora.
Ó Pai, aquele que crer, a tua palavra diz que confessar a Jesus será salvo. E eu, Deus, eu peço que agora o meu irmão, a minha irmã, ou o meu amigo, minha amiga, possa fazer esta oração, Senhor, de convidar a Cristo como Senhor da sua vida e passe a ter na sua palavra, Pai, como as delícias. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor está com a sua mão estendida para ajudar o necessitado. Eu te agradeço, ó Deus, por todas essas vidas que estão aqui juntamente comigo orando e recebendo a bênção da tua palavra, Pai. E para isso eu quero meditar no livro de Provérbios, capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Aqui, Salomão usa de 2 adjetivos para descrever, um indivíduo que não quer buscar a sabedoria de Deus. Primeiro ele diz que aquele que busca o seu próprio interesse, portanto fica solitário, E ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Muitos relacionamentos hoje são quebrados porque pessoas são egoístas e buscam os seus próprios interesses. E ao buscar os seus próprios interesses, ferem as outras pessoas. E por isso acabam se tornando sozinhas. Em seguida, ele diz que o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Aqui está falando de um relacionamento de 2 pessoas, O indivíduo insensato, ele não quer conhecer, não quer entender o que está no coração do outro. Ele não quer entender a situação de maneira imparcial. O que ele quer? Ele quer externar o que está no seu interior. Então, aquela pessoa que só quer falar, não quer ouvir, que não quer, em hipótese alguma, abrir mão, ceder a alguma coisa. Ao contrário, está sempre procurando o seu próprio interesse, só quer falar ao seu lado. E por isso ele fica sozinho. Aí o texto continua dizendo: vindo a perversidade, vem também o desprezo. Ou seja, quando o indivíduo age desta maneira e ele se torna perverso, insensível, vem o quê? O desamor e o desprezo. É a pessoa com quem você está se relacionando, se ela não sente que você está aberto para ouvir o que ela sente, os seus temores, as suas mágoas, aquela pessoa vai perdendo o amor, de repente vem o desprezo e fala, e com a ignomínia é desonra, a vergonha. Queridos, aqui está falando literalmente sobre pessoas estultas, pessoas que não conseguem manter relacionamentos. Por quê? Porque são egoístas. São pessoas, e olha, infelizmente isso existe até no meio da igreja. Até pessoas convertidas, que têm o seu nome escrito no livro da vida, mas que ainda são meninos espirituais. Então hoje eu quero orar por você, pedindo a Deus que traga sabedoria. E nós vamos orar em cima desse texto, pedindo que o Espírito Santo nos traga o antídoto para estas coisas. Senhor, eu quero orar agora, Pai, para que nenhum dos meus irmãos viva uma vida de solidão. Que eles consigam viver em família, que eles consigam ter um bom relacionamento com marido, com mulher, com filhos, com amigos, na igreja, nos relacionamentos profissionais. Senhor, ajuda-nos, Pai. Eu oro por mim também, a não buscar somente o meu interesse, a ter o desejo de ajudar o meu irmão, ao meu semelhante, a ter prazer, ó Deus, no entendimento mais do que na briga. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a termos o conserto com as pessoas com quem nós, de alguma maneira, quebramos o relacionamento, Senhor. Pai, ajuda-nos também a ouvir o outro lado, ajuda-nos a ouvir, ó Pai, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, Senhor, e tira de nós, ó Deus, tira do nosso coração, tira da nossa mente, tira, Senhor,
faz com que o teu Espírito revele a cada um de nós, ó Deus, a atitude correta, Senhor, para que os relacionamentos sejam relacionamentos mais firmes, mais sólidos, ó Deus. Queremos te pedir, ó Deus, que nosso relacionamento com os nossos amigos, com os nossos semelhantes, com os companheiros profissionais, na família, seja um relacionamento baseado na honra, Senhor. Nunca na vergonha, Senhor. E que as nossas palavras sejam palavras doces, porque diz a tua palavra, Senhor, que a resposta dura suscita ira, mas a branda desvia o furor. Ó Deus, a tua palavra diz aqui: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte de sabedoria, ribeiros transbordantes. Senhor, na tua palavra, água é símbolo de vida. Senhor, que as nossas palavras, as palavras da nossa boca, sejam as palavras de sabedoria. Que a gente não fale o que está na carne, que a gente não fale, meu Deus, aquilo que está no sentimento, na impulsividade, mas ao contrário, Senhor, que sejam fonte de sabedoria, ribeiros transbordantes, ou seja, rios com água corrente, com água viva, transbordante, Senhor, fonte de sabedoria, Senhor. Tira de nós toda parcialidade, todo egoísmo, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, nós não queremos ser parciais como o perverso. Perverso, Senhor, é aquele que distorce a verdade e a usa ao seu favor, ó Deus. Perverso é aquele que tira o direito do justo, Senhor. A tua palavra diz que os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca. Senhor, que nós sejamos pacificadores. Senhor, que nós sejamos homens e mulheres parecidos com Jesus. Senhor, nós queremos parecer com Jesus. Queremos ter o semblante de Jesus, a paz de Jesus. Queremos ter o coração puro como Jesus tinha. Queremos amar os nossos semelhantes. Queremos olhar para eles com misericórdia quando eles errarem contra nós. E queremos, ó Deus, sempre lutar, ó Deus, sempre que for possível, como diz a tua palavra, temos paz com todos. Senhor, tem misericórdia, Senhor, livra, Senhor, a nossa alma dos laços do passarinheiro. Ó Senhor, esse texto ainda diz que as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Ou seja, Senhor, o fofoqueiro, ele contamina o interior das pessoas. Guarda-nos, ó Deus, porque a tua palavra diz: 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª ele abomina, que é lançar irmão contra irmãos. Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, pela igreja de Cristo. Quero te pedir perdão pela minha vida também, Senhor, pelas vezes que eu, por ter ficado amargurado com algum irmão, eu fui instrumento, Senhor, de alguma maneira, Senhor, para denegrir o caráter dessa pessoa. Ajuda-me, Senhor, a ser alguém que olha para o outro, sempre com o olhar que o Senhor olha. São todos seus filhos, Senhor, e o Senhor ama os seus filhos. O Senhor entristece, ó Deus, quando nós estamos com os relacionamentos quebrados, Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos, ajuda-nos, ó Deus, dá-nos a tua sabedoria. Espírito Santo, fala conosco. Se estivermos tomando caminhos errados, Espírito Santo, fala conosco para que nós voltemos para a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo arrependimento, pela possibilidade, Deus, de nos arrependermos e o Senhor nos perdoar de todo pecado, porque diz a tua palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, pela oportunidade de nos arrepender, pela oportunidade de sermos recebidos por ti. Ó Deus, o Senhor não nos risca da sua vida, ao contrário, o Senhor nos recebe de braços abertos. Então, Senhor, que nós também sejamos capazes, ó Deus, de receber aqueles que nos feriram, desde que eles se arrependam e queiram, ó Deus, ter um relacionamento de paz. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, dá-nos sabedoria para
temos um relacionamento familiar melhor com os maridos, com as esposas, com os filhos, com os irmãos da igreja. Ó Senhor, eu quero te louvar pelo teu evangelho, porque ele é sabedoria de Deus para as nossas vidas. Eu quero te louvar pelo Espírito Santo, porque ele é o Senhor habitando em nós, é o próprio Deus habitando em nós para nos transformar, para produzir o fruto de arrependimento. Ó Pai, o teu fruto do Espírito é tão maravilhoso, é amor, é paz, é alegria, é longanimidade, é domínio próprio. Senhor, todas essas coisas nós te pedimos, opere nas nossas vidas. Queremos andar pela sabedoria e queremos, ó Deus, estar distantes do comportamento do homem insensato, do homem estulto, do homem rebelde, e queremos, ó Deus, te dar toda a liberdade para transformar o nosso coração, porque dessa maneira, certamente, nós viveremos muito melhor. Eu gosto muito de um salmo, Salmo 126, e eu vou ler com vocês, depois vou explicá-lo, então nós vamos orar em cima dessas verdades de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Queridos, esse salmo foi composto por alguém que certamente viveu a experiência do exílio babilônico. E quando ele volta de lá, ele se lembra do sentimento que era a alegria que não podia ser contida, porque Deus havia restaurado a sorte deles. E ele diz: nós ficamos como quem sonha. E eu queria dizer para você, querido, que o sonho é a vontade de Deus para os seus filhos. A palavra de Deus promete, que nos últimos dias, quando o Espírito Santo fosse derramado, os velhos teriam sonho e os jovens teriam visões. Então, nada demais em voltar a sonhar. E esta oração é para que você possa sonhar e sonhar os sonhos de Deus na sua vida. E que Deus possa trazer de volta a alegria, aquela alegria linda e um testemunho forte a ponto das nações dizerem o que aconteceu com eles. O que se dizia entre as nações, O testemunho deles foi muito mais longe. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, quando eu orar com você e orar junto com você, eu quero que você seja ousado para dizer: Senhor, a minha situação está muito dura, está muito difícil, mas eu quero voltar a sonhar, porque o Senhor é quem restaura a nossa sorte. O Senhor restaurou a sorte de Sião. O Senhor restaura a sorte daqueles que em ti creem, Senhor. Amém? E aí ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O Negueb é um deserto que fica no sul de Israel. E ele é muito seco. Mas de vez em quando chove no norte, em Jerusalém, no Monte Hermon, as águas descem com uma violência, gente. Porque o Negueb está abaixo do nível do mar. E o Hermon, ele está acima, muito acima, mais de 500 metros acima do nível do mar. Então, o que acontece? Estas águas, elas vão descendo e invadem o deserto do Negueb com correntes caudalosas. E assim são as bênçãos de Deus, quando Ele restaura a nossa sorte. Então, eu queria orar com você, para que você e eu pudéssemos orar não só pela nossa vida, mas pelo Brasil, para que o Brasil volte a ser uma nação com esperança, onde as pessoas não tenham só medo de enfermidade, medo de morrer, medo de quebrar. Senhor, nós queremos aqui juntos orar, Pai.
Que o Senhor venha restituir a nossa capacidade de sonhar. Que o Senhor venha restituir, Senhor, a nossa coragem de pedir a Ti aquilo que necessitamos, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor venha tocar no coração do meu irmão, da minha irmã, desta senhora, deste senhor, deste jovem que está sem nenhuma esperança. Senhor, em nome de Jesus, atende a nossa oração e o nosso clamor. Eu quero orar, Senhor, te pedir que esta Tua palavra, Senhor, possa ser compreendida e crida pelos meus irmãos. Porque nesse momento que eu estou orando, o Senhor está me mostrando, Senhor, pessoas querendo desistir da vida, pessoas tão abatidas, ó Deus, tão tristes, que não conseguem se lembrar de nada a não ser da dor, do deserto, da desesperança, do ressentimento até para contigo. Mas, Senhor, o Senhor fez no passado, o Senhor pode fazer hoje. Restaura, Senhor. Restaura o nosso coração com água viva, assim como as correntes do Neguebe, Senhor, são restauradas, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, eu te peço que o Senhor venha operar no coração dos meus irmãos, para que eles não percam a sua fé. Senhor, se há alguém que pode restaurar, é o Senhor. Senhor, às vezes, nem os remédios, nem os antidepressivos, ó Deus, ninguém pode mudar o coração que foi destruído, que perdeu a capacidade de sonhar. Mas o Senhor pode, Pai. Então, por isso agora, Pai, assim como o Senhor fez em Sião, assim como o Senhor fez no passado, faz hoje na vida dos meus irmãos. Que eles, Senhor, possam ter o seu coração restaurado, a esperança possa, Senhor, nascer de novo no coração deles e que os sonhos do Senhor sejam colocados dentro do coração deles. Mas, meu querido, a palavra de Deus diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E aqui a gente aprende na palavra de Deus que Deus quer fazer, que Deus é quem coloca em nós os sonhos de Deus, mas existe a nossa parte. Então, meu querido, você que está desanimado, levanta, lava o seu rosto, faça alguma coisa, converse com alguém se você está desempregado, peça ajuda, procure pessoas que estão necessitadas, faça alguma coisa. Se você não tem como sair da sua casa, dona de casa, começa a fazer brigadeiro, começa a fazer coxinha, começa a sonhar que você pode ter um negócio que vai te dar o sustento. Porque o texto diz, os que com lágrimas semeiam. Isso significa que há momentos na nossa vida que nós precisaremos ter uma parcela de sacrifício. E às vezes é muito duro, porque aquilo que nós fazemos é difícil, encontramos obstáculos no nosso meio. Mas a Bíblia promete, quem semeia com lágrima, com júbilo ceifará. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, a sua colheita. Então aqui Deus nos ensina, meus amados, que Ele vai fazer, mas que Ele não nos livra das lutas da vida. Ele só nos dá força, Ele só nos aponta o caminho, nos dá a direção. Mas Ele espera que nós continuemos avançando. Aqui fala de andar, de semear enquanto anda. Você não pode ficar sentado e esperar que todas as coisas aconteçam e que caiam dos céus. Faça a tua parte. Sonhe, mas trabalhe na direção do seu sonho, porque Deus vai fazer a parte dele. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Palavra de Deus, promessa de Deus para a sua vida. Então vamos orar. Deus amado, obrigado por esse texto. É a tua palavra para mim e para os meus irmãos. E nós estamos juntos aqui, Senhor, declarando que a despeito das lutas e das dificuldades, nós vamos sonhar os teus sonhos. Nós vamos crer que o Senhor promete e cumpre.
E o Senhor está dizendo, Senhor, que ainda que seja difícil, ainda que haja choro, ainda que haja sacrifício, porque esse não é um tempo de alegria, Senhor. É um tempo de guerra, de lutas, de escassez. Mas a tua promessa diz, Senhor, que as nações dirão o que é que o Senhor fez por eles. Grandes coisas o Senhor fez por eles. Eu quero orar, Senhor, para que quando nós voltarmos a sonhar os sonhos, e agora, Senhor, as pessoas perto de nós possam dizer: o Senhor está operando na vida deles. Na tua vida, meu querido, na tua vida as pessoas vão dizer: o que está acontecendo com você? Você vai dizer: o Senhor está operando na minha vida. A primeira delas é através da justiça. E tratar com justiça é dar e retribuir a qualquer um de acordo com aquilo que ele merece. Então, antes da graça, antes de Cristo ter morrido por nós, todos os seres humanos estavam debaixo deste tipo de tratamento. Diz a palavra de Deus: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O homem desobedece e por isso ele recebe a justiça de Deus sobre os seus atos. Mas a palavra de Deus diz que este Deus, que também é justo, é amor. E ele tinha um grande problema, porque ele tinha que exercer justiça, mas ele ficava muito triste por ter que condenar a humanidade ao inferno. Então, a solução foi Jesus. A Bíblia diz que pelo ato de justiça de um só homem, assim também a justiça, a vida passou a todos os homens. Então, meus queridos, o primeiro tipo de tratativa de Deus é através da justiça. O segundo tipo de tratativa é através da misericórdia. E a misericórdia é quando Deus, ele deixa de dar aquilo que nós merecemos. Nós merecemos ser julgados, nós merecemos o inferno, mas ele deixa de nos dar o inferno. Por quê? Porque ele tem pena, porque ele tem misericórdia. A palavra misericórdia significa miséria de coração. É aquele sentimento que a gente tem por alguém que a gente ama muito. Eu olho, por exemplo, para os meus netinhos e eu sinto tanto amor que eu sinto até uma peninha deles. Né? Aquele sentimento de proteger, de não querer fazer nenhum mal. Mas existe ainda um tipo de tratamento que é superior, que é a graça, que é aquilo que Deus nos dá o que não merecemos. Enquanto a misericórdia é deixar de dar o que merecemos, ou seja, o açoite ou vamos dizer assim, o juízo, a graça é Deus nos dar o que não merecemos. E o que não merecemos, meus amados, não merecemos o céu, não merecemos viver eternamente com Deus. Mas aí você vai dizer: mas pastor, então como é que nós vamos estar com Deus? Através da graça. E eu queria ler um texto para vocês, lá da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 14, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Olha, queridos, aí está o segredo. O que nós temos que conservar firmes? A nossa confissão de fé, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E aí ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Muitas vezes nós somos tentados e pecamos. Jesus não, ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. E por isso o versículo 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vocês perceberam, queridos? Porque Jesus
foi até o fim sem nunca ter pecado, nós podemos pedir a Ele que interceda por nós, porque Ele conhece as nossas tentações, mas nunca pecou, e por isso pôde tomar o nosso lugar. E aí o apóstolo Paulo diz: chegue perto dele com coragem, com intrepidez, confiadamente. Por quê? Porque Ele é o nosso intercessor. Porque Ele entende o que eu e você passamos. E nós podemos receber misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos queridos. Quero orar por todos aqueles que, Senhor, têm enfrentado lutas, provações, tentações. Senhor, tem tanta gente, Pai, que deseja te servir, tanta gente que deseja, Senhor, viver uma vida que te agrade. Mas quando cai, ó Deus, é acusado pelo inimigo, vem aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento, Senhor, de que não fez o que devia. E, Senhor, a Tua palavra está dizendo que nós podemos nos aproximar do trono de graça para alcançar misericórdia, para receber misericórdia, Senhor. E hoje nós não precisamos nos achegar diante de Ti porque somos perfeitos, porque nunca erramos, mas porque perfeito é o nosso Salvador, porque Ele nunca errou. E todas as vezes que foi tentado, Ele resistiu e venceu, Senhor, para que pudesse interceder por nós. Então, Pai, agora nós nos aproximamos de Ti, Senhor, ó Pai, com muita humildade no nosso coração, sabendo, Pai, que toda a glória, toda a honra é Tua, Senhor. E eu quero nesse momento pedir que o Senhor venha interceder, ó Pai, nesse momento pelos mais fracos, por aqueles que estão tristes, Senhor, por aqueles que estão debaixo de amarras do inimigo, talvez pensamentos, ó Deus, impuros, talvez, Senhor, pecados que eles ainda não venceram, talvez, ó Deus, uma incredulidade que eles não conseguem crer e entregar e confiar, mas agora nós estamos aqui, Senhor, dizendo que nós precisamos de Ti e que nós confiamos em Ti, Senhor. Eu te agradeço porque a palavra de Deus diz que aqui na terra o Senhor nos deu o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas a Tua palavra diz também que nos céus nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, porque Ele foi tentado em tudo, Senhor, contudo sem pecado. Então nós queremos declarar agora, Senhor, que queremos entrar na Tua presença com confiança, Senhor, para receber a misericórdia, e vamos nos achegar ao trono de graça, Senhor, para receber, meu Deus, ó Pai, socorro para a ocasião oportuna. Então, Pai, o socorro para o meu irmãozinho que está aí, Senhor, desempregado, o socorro para minha irmã, Senhor, que muitas vezes está suportando um casamento abusivo, Senhor. Socorro, Pai, para esse jovem que está sendo tentado, que muitas vezes ele chora e pede ao Senhor que o Senhor o livre das tentações, mas ainda não conseguiu. Pai, agora eu quero te pedir que o Senhor, através deste celular, que o Senhor possa entrar através da Tua palavra na vida deles e revelar o quanto o Senhor os ama, Senhor, porque eles serão empoderados, eles serão capacitados, eles serão socorridos, ó Deus, não é na força deles, não é no poder deles, mas é pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu te agradeço pelo Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque nós sabemos que existe um Deus de misericórdia, de graça, de justiça sim, mas a justiça já foi exercida, ó Deus, lá no Calvário, na pessoa de Jesus, e hoje, Senhor, nós podemos receber o poder para vencer as lutas, as tentações. Por isso, Senhor, agora que haja uma impactação, que haja, Senhor, uma transferência de unção, de poder, de autoridade, de fé, de alegria, de esperança na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, que caiam as cadeias, que toda acusação do diabo não encontre respaldo e nem eco no coração dos meus irmãos, que eles recebam a graça de entender que Jesus já venceu na cruz e que nós podemos vencer através dele, Pai, em nome de Jesus.
Pai, ministra sobre a vida dos teus filhos, dá graça a eles, Senhor. Ministra a tua graça. Oh, meu amado, meu querido, recebe a graça de Jesus, recebe o amor de Deus, deixa que este amor no teu coração gere confiança, deixe que este poder e esta graça te empodere para vencer, porque a palavra de Deus diz que quando somos fracos, é aí que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É por isso, queridos, que lá nos céus não vai haver lugar para ninguém se gloriar. Todos nós glorificaremos a Deus. Por quê? Porque é Ele quem a cada dia renova a sua misericórdia comigo e com você. É Ele quem nos convida para chegarmos através do novo e vivo caminho que é o seu sangue, que Ele preparou para nós, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Mas Satanás, ele também não encontra lugar e nem brecha nas nossas vidas, se ele não tiver algumas portas abertas. E a primeira das portas abertas que Satanás usa para entrar nas nossas vidas e destruir, porque ele vem para roubar, matar e destruir, é o pecado. A Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis, e nem deis lugar ao diabo. Vejam que coisa. A Bíblia diz que a ira pode levar ao pecado. Uma ira que é santa, uma ira que é pelo reino de Deus, que não é por motivos pessoais. Essa ira, ela não é pecaminosa, mas aquela ira que é da carne, que é uma reação que você tem quando de alguma maneira é ferido, esta ira, ela gera o pecado. E o pecado, por sua vez, gera o lugar para o diabo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Então, queridos, o pecado é a primeira porta através da qual Satanás entra na sua vida e acaba criando brechas, né, na sua alma, no seu coração, na sua mente, no seu temperamento, no seu comportamento. E essas brechas acabam realmente permitindo que ele venha com seus demônios para oprimir, atormentar a sua vida. Então hoje eu quero orar para que algumas dessas portas abertas sejam fechadas por você e por mim enquanto orarmos. Amém? Então a primeira porta pela qual Satanás entra é o pecado. Mas a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu quero agora orar com você para que as brechas do pecado sejam fechadas na sua vida. Senhor, nós queremos orar segundo esta palavra. Senhor, o pecado, ele tem poder para escravizar. Ele primeiro vem como uma tentação, como algo aparentemente agradável, sem consequências. Mas depois, ó Deus, a Bíblia diz, o pecado, uma vez consumado, gera morte. Senhor, nós não queremos viver na morte. Nós queremos viver na vida, e na vida do nosso Senhor e Salvador. Por isso, juntos, eu e milhares de pessoas, estamos aqui para confessar os nossos pecados, porque cremos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Como diz a tua palavra, o justo pelos injustos. Como diz a tua palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como diz a tua palavra, Senhor, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a tua palavra também diz, ó Deus, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Não só perdoar, mas fazer um processo de cura, de limpeza, Deus, para que sejamos mais alvos do que a neve. Porque a tua palavra diz, Senhor, ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos do que o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Senhor, eu quero te agradecer pelo sangue precioso de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Querido, eu espero que você tenha confessado os seus pecados juntamente comigo enquanto eu estava orando, porque se não fez, faça agora, porque quando você confessa o seu pecado, Satanás perde a legalidade, porque diz as Escrituras que Jesus rasgou o escrito de dívida que havia contra nós.
Então, quando você confessa os seus pecados, ele não tem mais pelo que acusar a mim e a você. Amém? Queridos, uma segunda porta aberta para o diabo é a amargura. Porque Satanás, ele atua nas nossas vidas, na infância, fazendo com que a gente tenha feridas, com que a gente seja desamado em algum momento, que pessoas provoquem feridas na nossa alma por palavras, por atitudes, até mesmo por abandônios, ou talvez por abusos, e pessoas crescem feridas, amarguradas, sem ter esperança, sem ter fé, não se sentindo amadas, tendo raiva do mundo porque estão amarguradas. Mas a Bíblia diz que a raiz de amargura, ela abre uma porta para a atuação de demônios. Então, meu querido, em nome de Jesus, eu quero declarar na sua vida, você não precisa ficar totalmente amarrado a esses sentimentos. Agora, tem pessoas que gostam de se segurar a essas feridas e essas amarguras, porque a única coisa que elas têm é isso, e elas desejam a vingança, elas querem retribuir aqueles que lhes feriram. Eu ouvi certa vez dizendo que a amargura é como alguém tomar um cálice de veneno todo dia, acreditando que a pessoa que o feriu, que vai morrer envenenada. Não, querida, não, querido. Quem vai ser afetado é você mesmo, mas você não tem que ficar com amargura no seu coração, porque Jesus um dia clamou, no último dia da festa dos tabernáculos, ele disse: eia, quem tem sede vem, porque todo aquele que crer em mim, diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo à vinda do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos limpa, é aquele que nos, com a sua água viva, vai fluindo de nós e vai tirando toda amargura, todo veneno, tudo aquilo que ficou no nosso coração, nas nossas lembranças. Por isso, Espírito Santo de Deus, Consolador amado, tu habitas em nós. É o Senhor que, a tua palavra diz que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós somos fracos e não sabemos como orar, mas o Senhor intercede por nós. Ó Espírito Santo, que coisa linda, que maravilhoso saber que no céu o nosso Salvador Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós, mas dentro de nós está o Espírito de Deus. Então agora eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos o fluir do Espírito, o derramar do Espírito, com a sua graça, com a fé, limpando as memórias, tirando a dor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nesse momento agora orar, e você ora comigo, meu querido, orar fechando as brechas, Senhor, para toda amargura. Declara agora, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a minha amargura ao pé da cruz. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, as minhas lembranças doloridas, as minhas feridas, eu abro mão da raiva, da ira, do ressentimento, porque eu quero, Senhor, andar livre, Senhor, livre. A Tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, agora eu dou uma palavra de ordem, uma palavra de comando, para que os meus amados que estão aprisionados pela raiz de amargura, Senhor, que eles sejam libertos, e agora pela decisão deles, ó Deus, que eles fechem a porta, fechem a brecha, Senhor, da amargura, para que nunca mais Satanás alcance ocasião na vida deles e eles sejam livres. Queridos, a terceira porta que eu quero falar para vocês, que é uma porta para o inimigo, é o ocultismo. Muitas pessoas, ainda que, sinceramente, elas abrem portas para o diabo. Por quê? Porque elas consultam horóscopo, vão procurar alguém para ler a mão, para jogar cartas de tarô. São pessoas que procuram médiuns para que estejam, de alguma maneira, trazendo os seus antepassados, os seus familiares. E tudo isso é brecha, porque lá em Deuteronômio capítulo 18, a palavra de Deus diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não farás conforme as abominações daqueles povos. E aí então
O Senhor cita as práticas, né? Ele fala daqueles que consultam os mortos, os necromantes, daqueles que procuram os adivinhos, daqueles que vão procurar os chamados feiticeiros. E ele diz, porque aquele que pratica tais coisas, o Senhor os afasta de si. Então, meu querido, eu quero dizer que eu respeito o seu direito de crer como você crer. Eu respeito o direito de você até mesmo ter toda a liberdade de exercer a sua fé como você deseja, mas eu quero te dizer que o envolvimento com o ocultismo, ele acaba trazendo muitas brechas e consequências espirituais. Então, Pai, agora nesse momento, eu quero orar pela vida dos meus irmãos que já tiveram envolvimento com o ocultismo, com práticas ocultas, ó Deus, que talvez até tenham objetos nas suas casas. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor revele a eles por onde está a brecha através da qual o inimigo está entrando, e que eles, Senhor, ao tomarem a decisão correta, Senhor, de abandonar essas coisas, que eles sejam livres, ó Deus, e libertos e perdoados, e que esta porta seja fechada na vida deles, para que não venham males para eles, ó Deus, que são males oriundos, ó Deus, daqueles que têm contatos com o mundo oculto. Este é um texto em que Jesus, quando ele esteve na sinagoga de Nazaré, ele disse, hoje se cumpriu o que a Escritura disse. Então o próprio Jesus disse que este texto se refere a ele. E é um texto maravilhoso, porque nos fala da obra de Jesus, do que ele faria por nós. E o texto começa dizendo assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Esse trecho, ele é maravilhoso, queridos, porque Jesus disse que esse tema falava sobre ele, que essa profecia apontava para ele. Ele é ungido de Deus para pregar boas novas aos quebrantados. Então, meu amado, minha amada, se você está quebrado, se você está quebrantado, se você foi traído, se você foi rejeitado, se você foi abandonado, se você, por alguma razão, quebrou, se você está vivendo momentos difíceis, Jesus está dizendo que ele veio para pregar boas notícias a você, a mim. E ele diz mais, ele diz, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Existe cura para a minha dor, para a sua dor. Existe não um remendo, mas uma restauração no seu coração. E ele diz, para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Talvez você esteja ouvindo esta oração dentro de uma prisão. Eu quero te dizer que aquilo que fazemos nessa vida temos que pagar e temos que cumprir. Mas no coração do homem, não importa qual tenha sido, né, o seu pecado, Jesus é fiel e ele pode te perdoar, libertar o teu coração, libertar o teu cativeiro e pôr em liberdade as suas algemas. Existem algemas que são físicas, outras são emocionais e outras espirituais. E eu quero declarar para você, querido, que Jesus veio para que você fosse livre. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então não existe verdadeira liberdade se não for a liberdade que Jesus dá. E ele diz, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Sabe, queridos, nós ainda vivemos no ano aceitável. Porque hoje, nesse momento, se você fizer uma oração de entrega e disser, Jesus, perdoa os meus pecados, eu quero me entregar a Ti. Ele vai abrir os braços para você e vai te aceitar. Ainda vivemos um ano aceitável, mas um dia esta oportunidade terminará. E essa oportunidade termina literalmente na vida de cada um de nós, quando nós morremos. É óbvio que ele está falando aqui de um dia futuro, quando vier o tempo do juízo, mas na vida de cada um de nós, quando a vida passa, a oportunidade do ano aceitável termina. Então agora eu quero orar com você. Orar por você e com você. E declarar que Jesus está disponível. Foi ele quem disse, vinde a mim todos vós que estáis abatidos e cansados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é leve e suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas. Então, Senhor, nós queremos hoje aqui declarar que nós precisamos de Ti. Não há em nós, Senhor, nada de bom, Senhor, para que possamos vencer as lutas, os traumas, as feridas da alma. Não há em nós força, Senhor, para lutarmos contra as trevas. E as trevas se levantam contra nós. Vivemos em tempos maus, em tempos em que a iniquidade se multiplica no mundo. Mas, Senhor, como é maravilhoso saber que nós temos o Senhor. Que nós podemos fechar os nossos olhos e elevar o nosso coração e clamar o Teu nome. E saber que o Senhor nos ouve. E saber que o Senhor se importa conosco. E saber que o Senhor veio a este mundo. O Senhor, sendo o próprio Deus, se esvaziou. Se tornou um homem, como o homem se tornou servo, Deus, para entender a nossa luta, ó Deus, para enfrentar as nossas dificuldades. Ó Deus, eu quero Te adorar e Te glorificar, Senhor, por este nome, sobre todo nome, que é o nome de Jesus, por esta obra extraordinária, por essa unção de libertador. Tu és o nosso libertador. Senhor, agora eu quero entregar, Deus, com toda a sinceridade do meu coração, eu quero entregar a vida dos meus irmãos. Eu quero estar orando com eles e por eles, Senhor. Orando, Senhor, para que neste momento que eles estiverem orando comigo, Senhor, eles sejam libertos, ó Deus. O Senhor mesmo quem disse que o Senhor foi enviado para libertar os cativos. Senhor, aqui tem pessoas que estão cativas na droga, na prostituição, ó Deus, cativa nos pensamentos ruins, no espírito de suicídio, cativa, ó Deus, na tristeza, Senhor, na inveja, em sentimentos que consomem as pessoas. Mas eu declaro agora, eu profetizo, Tu és a nossa libertação, Tu és o nosso libertação. Ó Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que o ano aceitável é aquilo que o Senhor veio apregoar. Senhor, nós aceitamos, ó Deus, e nós tomamos posse do ano aceitável. O ano aceitável é agora, é o hoje, Senhor. Por isso agora, Senhor, eu Te peço, quebra os grilhões, ó Deus, traz fé para aquele que não crê, Senhor. Talvez haja alguém que está orando comigo, que esteja envolto em tanta incredulidade. Tira agora a venda dos olhos, abre os seus olhos para que enxergue o mundo espiritual, Senhor, e que ele entenda que há um Deus nos céus, um Deus que ainda que seja santo, é misericordioso. Ele é santo, mas é santificador. Ele é santo, mas Ele ama os pecadores. Ele abomina o pecado, mas Ele ama os pecadores. E Ele veio para prover também para os nossos pecados, tendo morrido na cruz, no nosso lugar. E o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Por isso agora eu declaro, ó Deus, salvação na vida desses que estão me ouvindo. Eu declaro uma palavra de salvação, de libertação. Eu declaro uma palavra, Senhor, de cura da alma, cura do corpo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, visita, Senhor, cada um destes que estão agora juntos comigo, ó Deus.
Visita com a paz que excede o entendimento. Tu és o príncipe da paz. Oh, aleluia, Sar Shalom, o príncipe da paz, a paz que excede o entendimento, a paz que não depende da circunstância, a paz que não depende, Senhor, de estarmos vivendo a glória deste mundo. Senhor, é óbvio que nós queremos prevalecer, nós queremos prosperar nesta vida, Senhor, mas nós queremos te dizer que nada deste mundo pode preencher o nosso coração, se não for, Senhor, a fé em Ti, a aliança contigo. Por isso, Senhor, eu te agradeço pela Tua bondade. Senhor, se o inimigo, o acusador, está dizendo para esse meu irmãozinho, para essa minha irmãzinha, que ele não merece, que o Senhor não o ouve, porque ele tem pecado reiteradamente nos mesmos pecados, que o Senhor agora visite o seu coração e que ele entenda o que é misericórdia, que ele entenda o que é a Tua graça, o que é o amor de Pai. Senhor Deus, nós te chamamos de Abba, 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 Paizinho, Pai das luzes, Pai celeste. Obrigado porque o Senhor enviou o seu melhor, e o seu melhor foi o seu Filho. Nós nos apropriamos dele, nós nos apropriamos das suas bênçãos, nós nos apropriamos da cura, Senhor, da cura física, da cura emocional, da cura espiritual. Nós nos apropriamos da libertação, nós nos apropriamos, ó Deus, do convite que nos convida para fazer parte do seu reino. Por isso agora, em nome de Jesus, eu declaro libertação para a vida dos meus irmãos. Por isso agora, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que eles serão transformados, que o Senhor vai transformar o seu destino, o seu presente, perdoando o passado, transformando no presente para todo aquele que invocar o teu nome e preparando um futuro de bênção e de glória. Oh Deus, eu oro e agradeço, Senhor, por poder estar aqui orando juntamente com meus irmãos, em nome de Jesus. Querido, nós vivemos em tempos difíceis. Cada vez mais a luta contra o reino das trevas tem se agigantado. Mas Deus é Senhor de todas as coisas. E nunca se esqueça de uma coisa: Jesus morreu por você. Ele te ama. Ele diz: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes, para os pecadores. Então, não fique com o sentimento de que você não merece. Não é por merecimento, é por amor. Ele te ama, ele se importa com você. E hoje, quando você está orando aqui comigo, ele já ouviu a tua oração. Amém? Que o Senhor te abençoe, que ele te guarde e que ele faça resplandecer sobre você o seu rosto e lhe dê a paz. Um beijo no teu coração.